Queridos confrades, paz e bem, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês por esse meio, nos preparando para o primeiro encontro pan-americano presencial dos frades capuchinhos. A vida é a regra dos frades menores capuchinhos na América. A vida. Pensei em iniciar com um poema de Cora Coralina, poetisa brasileira. Acredito que essa poesia vai inspirar a cada um de vocês. Traz em sua poesia a vida é a regra dos frades, isso é, a vivência do Evangelho. Não uma vivência intimista ou particular, mas comprometida com a vida e o próximo. Assim diz o poema. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Não foram esses sentimentos que nos moveram para entrar na vida religiosa capuchinha? Não foi outra coisa mais do que um apaixonado desejo de responder ao amor de Jesus que nos chama e nos espera em cada irmão, irmã, em cada realidade? Meus irmãos, podemos correr o risco natural e até inevitável do envelhecimento da vida religiosa. Não só pela idade dos irmãos que já caminharam mais do que nós, que seguem trabalhando, mas pelo envelhecimento de nossas estruturas. Isso não pode acontecer. O que fazer então para mudar essa situação? Bem sabemos que não há transformação nem inovação se ficarmos lamentando e não trabalhamos. Para mudar o cenário é necessário a transformação que vai acontecer quando nos confrontamos com o diferente, com o outro, com o não conhecido, o não contemplado. Não foi Jesus que pediu aos seus seguidores que deixassem tudo para segui-lo? Não foi assim com aquele jovem rico do Evangelho, o jovem rico Francisco? Por que então tanto desânimo entre nós? Houve muitos debates, encontros e estudos sobre a questão do desânimo. Mas a igreja deve discernir com o Espírito, sim, com o Espírito, na busca de mudanças. Muitas vezes, estas decisões dão medo e suscitam confrontos. Por isso, são necessárias pessoas valentes, audazes, que se arrisquem a provocar e fazer a mudança acontecer. Despertem o mundo, disse o Papa Francisco. Sejam testemunhas de uma forma diferente de fazer as coisas, de agir, de viver. É possível viver neste mundo de forma diferente. Quero ler um texto para vocês do nosso ex-ministro-geral Mauro Giori. A necessidade de uma nova consciência. Se faz necessário redescobrir a nossa identidade e a nossa pertença. Nós somos para nós ou para os outros? Somos para nós ou somos para os outros? Jesus foi um homem para os outros. Fazemos parte de um organismo maior, a ordem. Somos focos de vidas. Somos elementos dentro de uma rede capaz de vitalizar. Somos chamados a viver a nossa situação social e eclesial usando tudo o que a inteligência humana produziu e produzirá. Mas devemos cuidar e custodiar e viver a concretude cotidiana com o espírito que moveu nossos pais
na reforma. Pois então, a nossa pertença precisa ser vivida na concretude cotidiana, ou então corre o risco de ser algo ideológico e formal. O frade capuchinho, que pertence a uma fraternidade e, portanto, à ordem, reza, come, trabalha, partilha o próprio viver com os frades. Com estes vive momentos de felicidade, alegria e aceita os momentos de cansaço e de conflito que, inevitavelmente, vêm nos visitar. Somos frades com os outros frades, de modo que o campo das relações fraternas são o meio que temos para viver o nosso ideal. Fazemos-nos irmãos uns dos outros para ser sinais de uma realidade maior que nós. A espiritualidade e as relações fraternas nos apontam o agora e o sinal escatológico da vida religiosa. Nós, capuchinhos, existimos para viver e conviver, mas, sobretudo, anunciar com a palavra e com a vida pessoal e fraterna. Dizer que a resposta para a nossa indagação é cultivar a paixão por Jesus Cristo e seu reino ao jeito de São Francisco parece simples, mas não é, pois falamos do centro da nossa vida religiosa capuchinha. Por isso, um elemento alentador e restaurador é nunca perder a referência de São Francisco. A vida dele, seus sonhos, suas atitudes e escolhas são um ponto seguro que temos, não é verdade? O modo de conhecer e alimentar é ir às fontes franciscano-capuchinhas. O resgate da intuição fundante não pode ser deixado de lado, de modo que nos ajude a trabalhar as convicções e identidade do nosso ser frade. Ante as crises que somos testemunhas, é fundamental despertar e cultivar utopias. Os jovens sonham e têm um quê de profecia. São ousados, capazes de criar e recriar, de abrir-se ao novo. Vale perguntar: que sonhos temos? Que mundo queremos? Como estou sendo frade ante as mais diversas contradições? O Papa Francisco, na abertura da Semana da Vida Religiosa, promovida pela CLAR em maio de 2021, diz assim: a vida consagrada se compreende em caminho, caminhando. Se compreende consagrando-se cada dia. Se compreende no diálogo com a realidade. Se a vida religiosa perde essa dimensão do diálogo com a realidade e a reflexão que acontece, começa a ser estéril. A esterilidade da vida consagrada é causada por falta de diálogo e compromisso com a realidade. É necessário encontrar com o carisma fundacional da reforma. É triste ver que, às vezes, um instituto de vida religiosa, para promover certa segurança, tenta controlar as ideologias. Manter o carisma é estar no caminho que o Espírito nos vai dizendo e nos sinais dos tempos. A vida religiosa consagrada, querido confrade, está chamada a ser um movimento criativo, interessado pela fidelidade da sua vocação carismática. Por estar fundamentada no Espírito, está sempre em construção, para usar uma palavra franciscana, em reconstrução. A vida religiosa deve ser o lugar da possibilidade de uma vida alternativa, ideal, marcada pela inquietude e por uma busca sincera, onde se possa viver de uma maneira libertadora. Assim, se facilitaria a formação de fraternidades vivas,
quem sabe pouco estruturadas, flexíveis, dialogais e abertas à cultura e ao mundo de hoje, capazes de gestos simbólicos e concretos com marca profética, em movimento graças a um espírito autocrítico. Sabemos, queridos irmãos, que a Reforma Capuchinha tentou interpretar a forma de vida franciscana, não para repetir literalmente as suas experiências, mas para recriar suas genuínas intuições nos novos contextos culturais. Fidelidade e criatividade são as chaves para seguir mais de perto e amar Jesus mais intensamente. Nossas constituições dizem que, levando em conta sempre a regra e o testamento de São Francisco, os capuchinhos se propõem a recuperar uma vida mais fraterna e mais simples, em lugares solitários, mas não distante do povo, vivendo em estruturas simples que não comprometam a liberdade, buscando o silêncio que permite escutar em fraternidade a palavra do Evangelho, colocando-a em prática a serviço dos mais humildes. No Evangelho Gaudium do Papa Francisco, com uma frase lapidar, ele define bem o que nós somos na Igreja. Assim diz o Papa: os religiosos têm uma vida consagrada, têm na vida consagrada um meio privilegiado de evangelização eficaz. Pelo mais profundo do seu ser, eles situam-se de fato no dinamismo da Igreja, sequiosa do absoluto de Deus e chamada à santidade. É desta santidade que dão testemunho. Eles encarnam a Igreja desejosa de se encontrar ao radicalismo das bem-aventuranças. Quantos capuchinhos santos temos? Sinal de que no decorrer de nossa história demos testemunhos nas diversas realidades que estamos presentes. Então, podemos dizer que o que está em crise hoje é a nossa capacidade de entregar completamente nossa vida a Jesus. O que está em crise são nossas escolhas, o nosso testemunho, a nossa vivência do Evangelho. Diante desse estado de coisas, devemos ritmar nossos passos no caminho de Jesus, descobrindo que Ele nos dá tudo aquilo que nos faz plenamente felizes. Por Ele, vale a pena deixar tudo e arriscar a vida. Somente Ele pode saciar nossa sede e nossos desejos de paz e de felicidade que se aninham em nosso coração. O segredo da vocação capuchinha está no encantamento por Jesus, por sua Igreja e pelo seu povo. Ninguém segue fielmente por muito tempo a alguém por quem não tenha encantamento. O segredo da fidelidade na vida capuchinha está no encantamento por Jesus, por sua pessoa, seu Evangelho e seu projeto de vida. O segredo do segmento missionário capuchinho está no encantamento pelo estilo e pelo modelo de vida missionária de Jesus. O segredo da vida espiritual capuchinha está na capacidade de se encantar ou se reencantar cada dia, de começar sempre de novo, como nos ensinou nosso Pai São Francisco, e partir sem olhar para trás. O segredo da vida religiosa está na fidelidade e na perseverança. Quem assim não vive, a chama da vocação se apaga e a vida perde o seu sentido e vira fadiga e rotina. Tudo se torna pesado e sem sentido. Nesse estado de ânimo, dificilmente uma vocação se manterá fiel
e perseverante a obra e a missão. Concluo esse bate-papo com vocês, meus irmãos, com uma palavra da nossa Ratio Formationes. Assim diz: a gratuidade está no coração do franciscanismo. Recebemos tudo gratuitamente para que gratuitamente o doemos. A consagração exige que nos doemos segundo o estilo de Jesus, que ofereceu a sua vida livre e generosamente pelo bem da humanidade. A fraternidade é o lugar primeiro de doarmos-nos e nela também nos fazermos responsáveis pelos diferentes dons dos irmãos. O poeta espanhol Antonio Machado, citando a última estrofe de seu poema, caminhante não há caminho, se faz caminho ao caminhar, diz assim: quando o pintacilgo não pode cantar, quando o poeta é um peregrino, quando de nada nos serve rezar, caminhante, não há caminho, se faz caminho ao andar. Golpe a golpe, verso a verso. Querido irmão, é hora de despertar. Vamos caminhar novos caminhos, fazer versos novos, cantar novos sons, ser itinerantes da palavra, contemplativos na ação e construir caminhos para a ordem nestas nossas Américas. Coragem! Nas Américas somos mais de 400 frades jovens. Você não está sozinho, você é um deles. A Conferência de Aparecida nos faz um convite. Assim diz: levemos nossos navios, nossos barcos mar adentro, com o poderoso sopro do Espírito Santo, sem medos das tormentas, seguros de que a providência de Deus nos proporcionará grandes surpresas. Caro confrade, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Não perca seu ponto de partida. O caminho se faz ao caminhar. O que dizer, então, aos jovens frades capuchinhos das Américas nos dias atuais? Cultive a paixão por Jesus Cristo e o seu reino, do jeito de Francisco de Assis. Que o Senhor lhes dê a sua paz. Fraterno abraço.